igreja agora, estão chegando dos seus momentos de culto ao Senhor. Então sente aí, convide seu pastor, convide seu líder, convide pessoas, qualquer pessoa. Na verdade, todas as pessoas em si lideram alguma coisa, não é isso? Nós lideramos em várias áreas da vida, né? Então vai ser de extrema necessidade para todos nós, seja o pai de família ou um líder de ministério. Todos nós precisamos exercer essa liderança dessa forma, com excelência, né? É verdade. Então, e desde já, nós queremos aqui mandar um abraço para todo o pessoal da igreja Catedral da Graça, não é isso? A igreja quadrangular Catedral da Graça, não é isso? Aí. Um abraço a todos que estão acompanhando. Tenho um carinho muito grande, pastor, pelo senhor, como eu disse, pela vida de todos ali desta igreja amada, viu? Bem. Então, pessoal, vocês estão prontos? Vamos aqui participar desse momento de uma entrevista e tratarmos de um assunto. Esse assunto é liderança com excelência, ok? Então, fique preparado, prepare o seu coração aí que temos grandes coisas para aprender com o Senhor nesse dia. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado pela audiência e é claro, o programa está sendo agora transmitido também pelas redes sociais, você pode compartilhar e se você, durante a nossa conversa aqui, tiver alguma dúvida com respeito ao assunto que nós vamos falar, você pode enviar para a gente via WhatsApp, para o nosso número. Olha só, nosso número está aqui embaixo, você está vendo aí, 91028873 e pode estar enviando a sua pergunta relacionada ao nosso assunto, que nós vamos estar procurando responder, é claro, baseado na palavra de Deus. Então seja bem-vindo, o programa Vida e Fé já está no ar, eu convido você a participar conosco dessa entrevista especial sobre liderança com excelência. Pastor, quero convidar o senhor já, vamos sentar. Vamos lá. Né? Vamos sentar e vamos conversar a respeito deste assunto tão importante. Antes de nós começarmos, eu queria fazer o anúncio aqui de 3 livros, né? 3 livros muito importantes que trazem um conceito muito especial de liderança para as nossas vidas. Falando, se você procura livros teológicos, livros acadêmicos, né, com conteúdos que, é claro, vão edificar sua vida, ou se você ainda não comprou a sua Bíblia, você pode estar visitando ali a Casa da Bíblia em Tailândia. A Casa da Bíblia em Tailândia fica ali na Feira Municipal, atrás do ponto de mototáxi, ok? Então, na Feira Municipal, visite. A Casa da Bíblia, você vai encontrar muita coisa boa para você, ok? Eu estou aqui com um livro, olha só que livro especial. Esse livro aqui, pastor, é um livro que ele trata de vários assuntos concernentes à igreja, principalmente o assunto da liderança. É um livro com o tema 9 marcas de uma igreja saudável, escrito por Mark Dever. Se você quer saber como a igreja se ela está doente ou se ela está saudável, se ela está seguindo por um caminho de uma espiritualidade sadia ou se ela está seguindo por um caminho de uma espiritualidade doente. Se você quer saber como está a situação da sua igreja, leia esse livro e observe se ela tem essas 9 marcas de uma igreja saudável. Outro livro muito bom que eu acho aqui, já li, é um livro de Charles Spurgeon, né? Conselho para Obreiros. O príncipe dos pregadores orienta os ministros da igreja. Você vai entender aqui muitas lições especiais para a liderança, para a vida ministerial e para a obra de Deus. Nesse livro, você também pode encontrar na Casa da Bíblia aqui em Tailândia. E o último livro é esse aqui, ó, o tema é muito chamativo. Muitos líderes e pouca liderança. Nós estamos vivendo isso ou não? Provavelmente. Né? Então, muitos líderes e pouca liderança pelo Dr. John Stanko. Então, você pode estar adquirindo esses livros na Casa da Bíblia Manancial em Tailândia, ok? Na Feira Livre, atrás do ponto de mototáxi. Quero chamar o meu amigo aqui, Vitor, né, para receber os livros, né? Vitor, pode vir que isso, recebe aqui. Grande master aqui, está sempre conosco. Lado, muito obrigado, Vitor. Deus abençoe sua vida. E, pastor, eu quero iniciar esta nossa conversa sobre liderança com excelência, baseado no texto que o senhor me indicou, né? No livro de Josué, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É esse texto? É esse mesmo. Então, nós vamos aqui começar, nesse momento, a tratar a respeito desse assunto. Antes da gente falar sobre os princípios para se ter uma liderança com excelência, eu queria que o senhor falasse para a gente o que não é, na verdade, o que não é uma liderança com excelência. Bom, uma liderança que não tem
excelência, ela é feita de qualquer maneira. Como a gente estava conversando agora há pouco, são apenas cargos, são apenas ordens, mandar, e esperar que as pessoas obedeçam, e alguém pode julgar que isso seja uma liderança. De fato, é apenas ser patrão, né? E a gente tem visto, infelizmente, essa condição, e aqui eu não estou falando basicamente do quesito ministério, estou falando de liderança em geral. Às vezes nós nos colocamos nessa condição, temos um cargo, mas esquecemos que precisamos de um encargo, que é o amor por estar cumprindo aquilo. E uma liderança que é feita apenas por ordens, é uma liderança que não tem buscado alcançar uma liderança de excelência. Ela é simplesmente feita, como se, você está ali, dê ordens. Isso não é liderar, isso é apenas dar um comando. Não tem uma edificação, não há um crescimento e, principalmente, acaba destruindo a equipe. Uma liderança, quando ela é exercida sem excelência, ela é pesada. As pessoas, quando vêm para receber uma ordem, o coração delas já estão pesados. Por quê? Porque é passado simplesmente como uma ordem. E nós, aprendendo com o nosso Mestre Jesus, a maior capacidade dele, que eu posso julgar nessa área, é de fazer com que as pessoas se sintam bem. Não importa como elas chegavam, elas sempre se sentem bem, se sentiam bem ao lado de Jesus. Uma prostituta, alguém abandonado pela sociedade, a capacidade de influência de Jesus era fenomenal. E ainda hoje é. Amém? Então, eu posso dizer assim, que uma liderança que é... O que não é uma liderança com excelência é uma liderança que é apenas um cargo, onde a pessoa está apenas mandando. E isso prejudica em todos os lugares. A gente cai naquele erro, onde famílias, onde os líderes da sua casa acabam que se colocando nessa posição. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não é liderança com excelência. Isso é apenas é só uma ordem, foi mandado fazer. E nós temos exemplos bíblicos de lideranças que, apesar de Deus ter direcionado, eles não exerceram com excelência. E na verdade o que o senhor disse aí é muito importante, porque a gente entende que liderar com excelência não é dominar as pessoas. Exato. Não é isso? Exatamente. Você vê que na criação do Jardim do Éden, né, Deus pediu para que o homem dominasse todas as coisas. A única coisa que Deus não pediu para o homem dominar é o próprio irmão. Exato. Né? É dominar as pessoas. Porque liderança, o conceito principal dela é servir e não dominar. Exato. Né? Então, o que mais o senhor pode nos falar a respeito do que não é uma liderança com excelência? E antes disso tudo, para você que está assistindo, excelência, essa palavra excelência significa algo elevado. Quando a gente fala de liderança com excelência, nós estamos falando de uma liderança acima da média, não é isso? Exato. Uma liderança que se sobressai, uma liderança que é exercida, né, de uma forma superior, né, às outras, não é isso, Exato. pastor? Exatamente. As pessoas, o que também não é uma liderança com excelência, é não se preparar para ela. Nós temos visto uma crise familiar, porque a maioria dos pais, infelizmente, não estão se preparando para os seus filhos. Como assim? Não buscam conhecer o que é cuidar, o que é ser um pai de verdade. E aquela questão, fazer é muito simples. Agora, criá-los, porque nós temos que entender, uma liderança de excelência não deixa a herança, deixa um legado. E quando nós estamos simplesmente liderando sem excelência alguma, talvez nossa preocupação seja em deixar bens, deixar uma conta boa, posses. Só que isso não é o fundamental. Temos que deixar um legado. Eu quero lembrar, na verdade eu quero que meu filho lembre, o meu pai não foi um grande pastor que não tinha tempo para mim. Eu quero que ele lembre, meu pai foi um homem que orava comigo. Isso é um legado. Isso mesmo. Isso é importante. E isso só se preparando. Só se preparando. Realmente, pastor.
O fato, na verdade, parece que hoje há uma crise em todas as áreas da liderança. E uma delas parece que é justamente da liderança familiar. Não é? Nós vemos filhos que são deixados ao léu, né? Filhos que são criados pela babá eletrônica, né? Pela televisão, filhos que não recebem a presença e a instrução dos pais, que eles acabam recebendo no mundo o que eles não recebem em casa. Né? E o melhor lugar para você criar uma estrutura familiar é dentro da sua casa. Na verdade, o primeiro ministério de toda pessoa é a sua própria casa, a sua própria família, não é isso, pastor? Primeiro ministério, primeiro campo de batalha. Realmente. O primeiro lugar onde vai ser promovido. Se realmente. nós não conseguimos ser promovidos em casa, vai ser difícil. Porque ali é a nossa base, ou pelo menos deveria ser a nossa base. É verdade. E há um grande perigo hoje pelo fato da família estar sendo atacada. Né? Os filhos estão sendo atacados pela ideologia de gênero, por todo tipo de coisas que afetam os princípios morais, né, daquilo que é saudável. Né? E eu lhes digo que os filhos correm grande perigo pelo fato de não estar havendo um acompanhamento e uma liderança dos pais. Exato. Né? O problema não é o que está lá fora, é o que não está acontecendo dentro de casa. É isso mesmo. Essa é a questão. É como enxugar gelo, a gente tentar mudar o mundo aí fora. Nós precisamos mudar. O exemplo é muito simples: se a família estar bem, o trabalho está bem, o ministério está bem, a sociedade está bem. Então, se há valores em casa, vai haver valores na escola, vai haver valores no trabalho. Então, isso é falta de excelência na liderança. É olhar para a vida, colocar no mundo é muito simples, ter filhos é muito simples, educar tem vários métodos, mas o principal ainda parte daqueles que deveriam exercer uma liderança. E como eu falei, não é só exercer, dar ordens, mas exercer com excelência. Esse é o ponto principal. Se nós olharmos, querer que as coisas mudem aí fora, se em casa não muda, isso pode ser até uma ilusão. Talvez isso nunca venha a acontecer. E nós sabemos que o que vai fazer realmente a diferença é a criação que os filhos, e pode ser de qualquer idade, estão recebendo lá no seu lugar principal, que é a sua família, dentro da sua casa. Aí sim, ele consegue ser blindado contra isso. A mesma coisa a situação do jovem. Se não houver uma cobertura, uma liderança, e não simplesmente ordem, não vá, não pode, você está proibido. Se isso já tivesse dado jeito, não estaríamos aqui compartilhando sobre uma liderança de excelência. Realmente. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Espera aí, como eu estou sendo como pai? Estou na média? Só que a média não é excelência. E só existe, na verdade, existe a maneira de nós alcançarmos a excelência. É buscando conhecimento. A palavra de Deus é muito clara. O meu povo está morrendo, está perecendo. Não é porque falta fé, não é porque falta outra coisa, é porque falta conhecimento. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, as áreas que eu não conheço, para mim, é uma área que eu não domino. E se eu não domino, alguém está dominando. E, consequentemente, vai me dominar. Isso é um fato. Quando nós encontramos com alguém que domina um assunto, nós ficamos meio que perdidos. Porque ele abrange todas as áreas que a gente fica... Eu preciso melhorar, não é verdade? E aí quando a gente entra para dentro da família, que é uma área, infelizmente, às vezes tão relaxada, e aqui eu não digo para mal, não estou dizendo que a família é mal, não é isso. Estou dizendo que às vezes a gente relaxa. Deus vai cuidar de tudo, Deus está no controle de tudo, mas a família é nossa responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade. Qual é? Buscar qual seja a vontade de Deus para essa casa e se esmerar nisso. E a palavra está aí para nos mostrar. O Novo Testamento ele fala muito sobre família, né? Sobre os pontos, cada família, o papel da esposa, do esposo, dos filhos, enfim, do obreiro. Enfim, ele dá todas as ferramentas para a gente viver uma liderança em qualquer área da vida de excelência. Independente de qual seja a área de atuação, nós temos ferramentas para alcançar. Agora a questão é, estou usando? Ou pelo menos eu conheço elas?
É isso mesmo. Você percebe que nós estamos, antes de começar a chegar no púlpito, nós estamos começando em casa. É isso? Exatamente. A liderança. Exatamente. Antes de nós chegarmos aqui a termos de ministério com respeito à igreja, nós estamos tratando dentro da casa, porque quantos pastores hoje, pastor, não lideram tantas pessoas e não perdem suas famílias? Com certeza. Né? Estão ganhando pessoas lá fora e perdendo seus filhos. Sim. Né? Eles lideram fora das suas casas, mas estão em crise em liderança dentro das suas próprias famílias, porque os seus próprios filhos não recebem a liderança, ou aquela direção amorosa e firme que deveria receber dentro de casa. Né? Tantos pastores, nós temos um exemplo de muitos pastores, né, que ganham pessoas, ganham o mundo, mas perdem suas famílias. Sim. Porque a liderança em si é saudável. Antes dela começar no púlpito, ela começa em casa. Exato. Não é isso, pastor? Exato. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo, ele faz uma analogia que nós devemos ser como atletas de Cristo, ou seja, nos exercitar em tudo, melhorar em tudo. Para quê? Ele diz no final, para que eu, depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha me desviar, me corromper. É isso mesmo. Nós precisamos, ou seja, trabalhar uma liderança de excelência é um exercício constante e diário. E Realmente. às vezes o atleta está muito sentadão, está muito parado, né? Acostumado ali, monta a sua mensagem, faz ali o seu devocional, enfim, mas acaba relaxando, o exercício de ontem valeu para ontem, então a gente precisa melhorar hoje, cada vez buscando essas ferramentas bíblicas para poder exercer sempre com excelência o nosso papel. E nós precisamos disso. Nós Realmente. precisamos. Maravilha. Olha, pessoal, eu acredito que a conversa está muito especial. Vitor, quando na verdade for entrar os comerciais, você dá o toque aqui, porque a gente vai falando, né? E vai fluindo e a conversa fica boa, a gente acaba esquecendo do tempo, esquecendo de tudo. É Mas, as pessoas que estão acompanhando ao Facebook, né? Vocês podem aí pela página da TV Guajará compartilhar a transmissão e curtir também. Você também pode estar curtindo a minha página, Leonilson Santos, programa Vida e Fé, também no Facebook acompanhando. Você que está vendo essa conversa nossa aqui sobre liderança com excelência, você pode enviar a sua mensagem, participe conosco, envie sua pergunta via WhatsApp para o nosso número 91028873 e nós vamos estar aqui procurando responder as suas dúvidas, ok? Então vamos continuar, né, pastor? Amém. Então nós estamos falando aqui que antes da liderança começar, para ela ter excelência, antes dela começar no púlpito, ela tem que começar em casa. Em casa, não é isso? Exatamente. E pastor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente aí, praticamente, o que nós precisamos ter para exercer uma liderança com excelência. O que, na verdade, três princípios, né, que nós precisamos ter para exercer uma liderança firme, uma liderança saudável, uma liderança que agrada a Deus, uma liderança acima da média. Amém. Eu quero usar o texto que você leu, falando sobre o Josué, e usar 3 pontos importantes. Primeiro, vamos só pensar um pouco o que Josué estava recebendo. Ele estava recebendo nada mais, nada menos, uma liderança que veio do cara que orava como ninguém orou. O cara que descia do monte e seu rosto brilhava. O cara que instituiu os sumos sacerdotes. O cara que recebeu todas as instruções. E agora, ele morre. O que dá de se entender é que Josué não sabia que o Moisés ia morrer. Ele subiu. Então, na cabeça dele, mais um dia, ou quer dizer, mais uns dias, onde Moisés vai subir e vai orar. E daqui a pouco ele só recebe a notícia de Deus. Josué, Moisés, meu servo, está morto. Esse é um ponto importante. E às vezes nós nos esquecemos desses detalhes que está contido aí nesse texto que eu quero compartilhar com você. O primeiro ponto que eu quero tratar aqui é a importância do amor para fazer uma liderança com excelência. O amor que eu quero tratar aqui é o amor de Deus. O amor de Deus, ele cuida. O amor de Deus,
não é um sentimento. São atitudes de Deus para com o homem que demonstra o seu amor. Qual foi a maior atitude dele? Nós sabemos, está lá em João 3,16. Que Deus amou o mundo, ou seja, ele tomou uma atitude de amor em cuidar da humanidade e deu o nosso maravilhoso Jesus. Se entregou na cruz por nós. Isso é amor. E não tem como exercer liderança com excelência se tu não ama o que tu está fazendo. Gente. Nós precisamos amar. E não é o amor sentimento, é o amor decisão. Não, o Senhor confiou essa família, o Senhor confirmou essa igreja. Eu trabalho em igreja que funciona em células, tem igreja que trabalha com departamento, enfim. Mas qualquer pessoa que recebe um cargo, se ela olhar com essa ótica do amor, mas não o amor sentimental, porque o amor sentimental, ele é humano. Se tu tá me agradando, eu tô te amando, eu vou te visitar, eu cuido de você, é sempre bom, mas no dia que tu começa a dizer não para mim, eu já te abandono. Então, como eu posso dizer que sou um líder de excelência se não habita amor em mim? Josué amava aquele povo. Amava aquele povo, ele lutou por aquele povo. Ou seja, não era meramente um sentimento, foi decisões que ele tomou. Estava no batalhão de frente, era um guerreiro. Aí detalhe, ele não tinha o mesmo tato de liderança que Moisés teve. Só que aí é que está, o princípio vale independente do teu estilo de liderança. Eu sou um pouco mais extrovertido, tem pastores que são bem mais fechados, e quando eu digo fechado, não que sejam fechados, coração fechado, mas um estilo mais... personalidade. Exatamente. Isso não quer dizer que quem é mais fechado não exerce liderança com excelência de forma nenhuma, porque o amor que vai te levar a uma liderança de excelência é o amor, é só pensar assim, amar é cuidar. Quem ama, cuida. Então, Josué já fazia isso. Ele protegia aquele povo antes de exercer um cargo. Então, lembre-se, irmãos, não é meramente exercer um cargo, é amar. Davi também exercia proteção às pequenas ovelhas. Exatamente. Antes de receber o rebanho de Israel. Sempre é um cuidado. Sempre é um cuidado. Não é o que sentimos, mas são as decisões que tomamos. Voltando só um pouco, uma das grandes crises da liderança é o quesito sentimento. As pessoas sentem que não são amadas, as pessoas sentem que não são assistidas, as pessoas sentem que não são compreendidas. Tudo é sentimento. Aí a gente pergunta, mas e as decisões que você tomou na vida? A decisão de servir a Cristo, independente das circunstâncias, né? Independente dos teus sentimentos. E a decisão que você disse, essa vida aqui não é mais minha, ela é tua. Isso. E às vezes de vez em quando a gente quer tomar ela de volta. Por quê? Por causa dos sentimentos que são tão maiores, tão grandes. Quem ama, cuida. É simples assim. Para entender o amor de Deus, eu não diria que temos essa capacidade de entender na sua plenitude, mas olhando à luz da Bíblia, a gente vê Deus amando, cuidando, não sentindo. A gente vê Deus cuidando de nós. E esse é um princípio poderoso. Eu quero exercer uma excelência, uma liderança de excelência na minha casa. Não adianta só falar, eu te amo. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Não adianta só, filho, não faça isso. Eu tenho que cuidar. Nós estamos muito preocupados em mostrar o que não é, esquecendo de mostrar o que é. E isso a gente só consegue mostrar quando nós amamos. O caminho é esse, a direção é essa. E não mostrar, olha, aquele caminho é errado. Não precisa. Se nós mostrarmos o certo, as pessoas vão conhecer e vão saber discernir o errado. Amém? É isso mesmo. E observe que o pastor Diego, ele enfatizou aqui algo muito importante. Nós estamos preocupados em mostrar aquilo que não somos, esquecendo de mostrar aquilo que realmente somos. Exato. Nós temos que mostrar. Nós somos testemunhas. Pastor, isso que o senhor apresentou é realmente muito importante, porque, na verdade, nós
não somos, né, muitas das vezes aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós fazemos, na maioria das vezes, vai demonstrar o que nós somos. Exato. Né? Exatamente. Então, eu selecionei algumas questões aqui. Eu queria que o senhor me falasse com respeito, se o senhor concordaria, né? Eu coloquei algumas características de uma liderança com excelência, né? Algumas características aqui, eu fiz algumas anotações, e você que está assistindo aí, veja. Eu coloquei aqui, né, uma delas justamente foi o que o senhor falou, o amor às pessoas. Sim. Paulo disse, eu posso ter vários dons, eu posso ter várias qualidades, mas se essa qualidade não for infundida, preenchida de amor, sim, isso de nada vai me valer. Se aquilo que eu faço para Deus não é carregado de amor, isso de nada me valerá. A minha recompensa em si pode ser estabelecida aqui na terra, mas a Bíblia não diz que eu receberei uma recompensa vinda do céu, né? Porque aquilo que você faz para Deus e você faz com amor, isso caracteriza uma liderança com excelência. Exatamente. Porque a liderança com excelência você lidera não por torpe ganância, exato, não por interesses próprios. Você não lidera as pessoas com o intuito de ter algo delas, não é isso? Exatamente. Você as lidera por causa do amor de Deus que flui através de você e toca a vida dessas pessoas, não é isso, pastor? Amém. E olha só, um dos pontos que eu botei aqui também, algumas características, né, de uma liderança com excelência, coloquei submissão espiritual, verdade, né, paixão pelos perdidos, né, dependência do poder do Espírito. É o líder entender que não é ele que faz, não é ele que é, né? É Deus quem faz, é Deus quem é, através dele, né? É ele entender que se ele tentar fazer as coisas por ele mesmo, ele sempre vai cair em constantes fracassos. Mas se ele aprender a depender do poder de Deus, ele descansa. E ele depende da graça de Deus em relação a ele, né? Então, outro ponto muito interessante que eu coloquei aqui foi sobre ele precisa de dedicação na palavra. Sim. Na palavra, né? Como Deus, quando chamou Josué para liderar o povo, um dos principais requisitos que ele estabeleceu para Josué liderar o povo foi que Josué não apartasse dele o livro da lei, a palavra de Deus. Não há liderança com excelência se o líder não maneja bem a palavra de Deus, se o líder não se dedica à palavra para dar ao povo o alimento que o povo necessita. Não há liderança também familiar se os pais, hoje que nós podemos observar, sabe o que é, pastor? É a falta de instrução divina dos pais para com os filhos. E tudo que a gente encontra são apenas afirmações religiosas. Sim. Afirmações de que Deus castiga, de que Deus faz, e não, na verdade, não há o ensino, não há o cuidado. O garoto não aprende de Deus, né, dentro de casa. Eu digo uma coisa, os filhos vão aprender mais de Cristo dentro de casa do que propriamente na igreja. Não é isso, pastor? Exatamente. Então há uma necessidade de que, se eu e você quisermos liderar com excelência, há uma necessidade de se haver dedicação à palavra de Deus. Há uma necessidade de se haver confiança em Deus, porque ele tem que depender e tem que confiar, né? E também um ardente compromisso com a santidade e a humildade. Esses são alguns requisitos. Com certeza. Né? Tem como ter excelência nisso. E o que o senhor me diz, assim, com respeito, já que essas são as qualidades, nós vamos para os comerciais, Vitor? Vamos para os comerciais? Então, já que essas são as qualidades que nós devemos ter para liderar com excelência, me diga aí, pastor Diego, quais são os obstáculos que a gente enfrenta, sim, para ter uma liderança com excelência? Poderia, não quero aqui dizer que sou conhecedor de todos, mas por conhecimento de causa, o medo é um grande inimigo. Quando eu converso com pessoas, líderes em qualquer área, a mudança é algo que mata muita gente. E não é nem a mudança, é a expectativa da mudança. Porque se a pessoa mudasse, acabaria o medo. Mas ela para antes de mudar. Então imagine se Josué começa a questionar, dizer: peraí, eu não oro tanto quanto ele.
Eu nunca subi ao monte como ele subiu. Eu não abri o mar como ele abriu. Isso mesmo. Como é que eu vou fazer tal coisa? E a mensagem de Deus para Josué foi logo uma de ânimo. Te levanta. Agora, o grande mal, um grande impedimento, o medo, ele é algo que nos para. O medo, ele é algo bom. Aquele medo que nos deixa atento. Agora, aquele medo que nos leva a desistir antes de começar, de tentar. E eu trabalho com pessoas, eu vejo muito isso, infelizmente. Não só na área da igreja, em todas as áreas. Quando as pessoas vêm e elas se colocam diante de uma grande mudança na vida, tipo uma faculdade. Ah, mas eu não vou ter dinheiro. A pessoa nem se inscreveu, a pessoa nem foi ver como é que é, ela já está com medo. E aqui faz parte da nossa natureza, ok, beleza, mas eu não posso parar por causa disso, eu preciso ir além. O medo é um grande inimigo para quem quer exercer uma liderança de excelência. Por quê? Porque aquele líder que tu foi hoje, para amanhã tu já precisa melhorar. Isso mesmo. Quanto mais, aqui eu vou usar a liderança eclesiástica, quanto mais as pessoas vão chegando, pessoas novas, com conhecimento, que estudaram em faculdades, com cursos de psicologia, por exemplo, e de advocacia, por exemplo, com conhecimento de causa, de recursos humanos, que sabe lidar com pessoas, e você ficar ali naquele mesmo padrão. E aqui eu não estou dizendo que o seu padrão é errado, ele é antigo. Nós precisamos melhorar, e às vezes nos dá medo. O líder deve permanecer se desenvolvendo, né? Exatamente. Avançando. Do jeito que nós liderávamos anos atrás, hoje já não dá mais. Não é que não sirva mais, mas se queremos dizer, não, eu estou fugindo da média, eu estou subindo, eu preciso avançar. Ele tem que entender o contexto cultural que ele está, né? O contexto cultural, o tempo em que ele está. Exato. Né? E ele vai entender que ele precisa sim continuar crescendo em graça, em conhecimento, seja nos aspectos da palavra de Deus e até também nos aspectos de conhecimento secular. Exato. Né? Porque se um líder falar de algumas questões a respeito da palavra de Deus sem conhecer o tempo dele, ele pode se enrolar, ele pode, né, sem discernir. Hoje nós estamos bem assessorados, porque todo mundo tem um celular. Todo mundo tem um acesso muito grande ao conhecimento. Então, e é fato, nós precisamos entender que o povo não se alimenta mais só com a tua mensagem, com a minha mensagem. Ele se alimenta com todos. Então, quando ele vai em tua célula, na tua igreja, em alguma reunião eclesiástica, ele quer ser alimentado também. E não tem como, nós precisamos estar contextualizados. Por quê? Não é para querer ser melhor que os outros, não. É para a gente não acabar sendo filmado, falando algo que não temos conhecimento nenhum e espiritualizar, dizer algo que não tem nada a ver com o assunto e passar um evangelho ou um evangelismo desatualizado que, em vez de trazer o homem a Cristo, expulse ele e crie nele uma infinidade de preconceitos por causa de uma palavra que não foi colocada no tempo certo e sem conhecimento de causa. Isso é muito perigoso. E para nós que queremos viver uma liderança de excelência, tem que ser assim. Os métodos de ensino do passado, eles vão se atualizando. Então, nós somos mensageiros. A mensagem, qual é a nossa função? A mensagem continuar a mesma. Então, quando a gente olha para Cristo, ele falou sobre plantação, sobre gado, sobre ovelha, ele falou dentro do contexto cultural daquele povo. Então, todos conheceram, todos entenderam do que ele estava falando. A mensagem continua a mesma. Agora, a visão e como nós abordamos é que diferencia. E isso requer de nós preparo. Isso é viver em excelência. Todo dia buscando conhecer um pouco mais, entender um pouco mais. Isso, realmente. Olha, para você, líder,
não ficar com data de validade vencida. É você não ficar com a data de validade vencida. Liderar com excelência é o líder permanecer crescendo. Verdade. É o líder permanecer se desenvolvendo, entendendo o momento, a situação, a mensagem do Evangelho, ela sempre vai permanecer a mesma, não é isso, pastor? Só que, como você falou, nós estamos vivendo em um tempo de modernidade e tudo mais, então se utilize disso para transmitir tal mensagem. Com certeza. Olha aqui onde nós estamos. Nós encontramos muitos líderes que demonizam, né, os meios de comunicação, as questões sociais, justamente por uma ignorância. Você vê que antigamente televisão era do diabo. Era. Né? E televisão não podia assistir TV porque não podia ligar, porque o capeta entrava dentro da sua casa, né? E aí não tinha que ter televisão. Hoje você está acompanhando um programa de Deus pela televisão. E né? Nós não somos endemoniados. E nós trabalhamos a favor de Deus. É né? verdade. Então hoje a televisão é um meio, né, pelo qual nós podemos transmitir o Evangelho. Então tudo é uma questão de contexto. E o seguinte, você falou um ponto muito interessante a respeito de que as pessoas vão em busca de serem alimentadas, né? Liderar com excelência é você ter o que dar para o povo. É verdade. Né? É você não ficar dando palha para as ovelhas, Sim. mas buscar dar o trigo do céu, né? Verdade. Palha é quando você busca métodos carnais, métodos, né, que são métodos carnais utilizados para atrair pessoas carnais, onde eu atraio as pessoas talvez, né? Atraio as pessoas talvez pela própria ganância delas, Sim. né? Ou então atraio elas pela própria cobiça carnal delas. Uso meios carnais, né, mundanos, para poder atrair pessoas carnais. E o pior disso é que quando um líder usa meios carnais para atrair pessoas carnais, ele vai ter que continuar usando meios carnais para manter a pessoa na igreja. Mas quando você usa a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, né, você atrai pessoas que, embora sejam carnais, mas vão se tornar espirituais, e a palavra de Deus em si, você não vai precisar ficar inventando coisa. A palavra de Deus vai sustentá-las, mantê-las, né, nutri-las. Então, liderar com excelência é o líder ter o que dar. O ruim, o triste é quando alguém chega na casa do trigo e não há pão, né? Sim, senhor. Quando você vai em busca de pão e o púlpito está vazio, porque a Bíblia foi tirada do púlpito e foi substituída por métodos humanos, né? O que realmente nutre, se você quer liderar com excelência, tem que ter palavra de Deus para dar para o povo, não é isso, pastor? As pessoas estão sempre em busca de alimento fresco. Nós não podemos cair no erro de dar lavagem. O que é lavagem? Lavagem é resto de comida misturada com água. E às vezes a gente pode cair num erro como esse. Precisamos sempre vigiar, estar vigilante para não chegar nesse ponto. Peraí, eu vou pegar um texto aqui, vou juntar com aquilo ali e tá bom. Essa é a questão. Nós precisamos tomar o máximo de cuidado com isso. Não dar lavagem para o povo. É viver uma vida de excelência. Teremos sempre comida fresca. Quem não gosta, né? É verdade. Comidinha fresca. Então nós precisamos ter esse entendimento como líderes de dar esse alimento para o povo. Amém. Pessoal, nós vamos para os comerciais, é isso, Vitor? Então, pessoal, eu quero convidar você, não saia daí, a gente volta já já. Antes de tudo, quero falar que este programa também está sendo patrocinado pela Papelaria Girassol. Se você procura um lugar para poder reformar o seu escritório, formalizar o seu escritório, a Papelaria Girassol tem tudo o que você precisa, desde material para escritório a também material escolar. E é claro, aquele atendimento e o preço que você merece, ok? Então não deixe de visitar a Papelaria Girassol, ali na Avenida Fortaleza, número 41, no bairro Centro de Tailândia. Um grande abraço ao irmão Josvaldo, que é um grande parceiro aqui do programa e está juntamente conosco patrocinando este programa de forma que possamos alcançar mais pessoas ainda. Então, olha só, pessoal, não saia daí. É já já que a gente retorna. Se é um líder ou qualquer outra pessoa não está assistindo o programa, convide ele, e é já já que a gente retorna para continuarmos, né, esse pastor, falando sobre liderança com excelência. Não sai daí não, o programa Vida e Fé já já volta. Quando
Quando você pensa no melhor lugar para morar ou investir, você imagina um empreendimento com infraestrutura completa, rede elétrica com iluminação pública, ruas asfaltadas com meio fio? Então o lugar ideal é o Jardim do Vale. A infraestrutura está 100% concluída. Quando o empreendimento é o melhor, as construções não param. São obras para todo lado. Já é uma realidade viver aqui, com entrada única de R$250. Residencial Jardim do Vale. Papelaria Girassol. Está pensando em formalizar ou reformar o seu escritório? A Papelaria Girassol oferece tudo o que você precisa. Tudo em materiais para escritório, pastas executivas, canetas, blocos de notas e muito mais em acessórios que você procura. Um ambiente especial e, é claro, aquele atendimento que você merece. Pensou em um bom lugar? Pensou na Papelaria Girassol. Estamos localizados na Avenida Fortaleza, número 41, centro de Tailândia. Campanha Amigo Solidário. Vamos levantar a bandeira da solidariedade doando 1 quilo de alimento não perecível. Ligue que nós iremos buscar a sua doação. 991291585 ou 991752834. Participe. Sua colaboração é fundamental para essa campanha. Todo alimento arrecadado será entregue a quem mais precisa. Seja você também um amigo solidário. Vamos juntos levantar essa bandeira. Apoio TV Guajará. Procura mais qualidade de vida? Academia Fitness Center. Aqui você encontra unidades modernas e confortáveis para o seu treino personalizado. Nas modalidades musculação, treino funcional e avaliação física que você procura. Academia Fitness Center, mais saúde para você. Estamos localizados na Passagem do Amor, número 8, centro de Tailândia. Casa da Bíblia Manancial em Tailândia. Aqui você encontra Bíblias a partir de R$10, Bíblias de estudo a partir de R$70 e um estoque variado em livros devocionais e acessórios como bolsas, malas, gravatas, mochilas e muito mais. O melhor para você. Casa da Bíblia Manancial. Tudo o que você precisa está aqui. Travessa Moju, Feira Livre, centro de Tailândia. Fidelize com a Liquigás. Acumule pontos que transformam em prêmios e vantagens. Quanto mais você compra, mais você ganha. Participe já. Faça logo o seu cadastro. É grátis e ganhe o seu cartão Fidelidade. Com ele você acumula pontos e ganha prêmios. A cada recarga de gás, mais pontos para você, que pode trocar por prêmios de acordo com a sua pontuação. Cada prêmio tem um valor em pontos que você pode resgatar. Plano Fidelidade Liquigás. Aqui você ganha dobrado. Faça o seu cadastro ligando ou pelo WhatsApp 99110-1044. Muito bem, meus amados, maravilha, estamos de volta com o programa Vida e Fé. E o programa de domingo, como eu informei para vocês, é um programa de entrevistas, onde nós entrevistamos líderes, pastores, obreiros e tratamos de assuntos com respeito à palavra de Deus. Então, se você ligou a sua TV agora, seja bem-vindo. A gente está entrando agora pelas redes sociais, devido a nós estarmos aqui com alguns probleminhas, mas a nossa live entrou a partir de agora pelas redes sociais e você está acompanhando o programa Vida e Fé de domingo, um programa onde nós entrevistamos pessoas e também trazemos estudos bíblicos, E hoje eu estou aqui do meu lado com o pastor Diego Rodrigues, da Igreja Quadrangular Catedral da Graça, E é um prazer muito grande, pastor, mais uma vez, ele está aqui do nosso lado. Nós estamos falando hoje a respeito de liderança com excelência, não é isso? É isso mesmo. O que nós devemos ter para liderar com excelência? Quais são os princípios que nós precisamos exercer para praticar uma liderança com excelência? O que não é, liderança com excelência? Esses assuntos já foram tratados no primeiro bloco e nós iremos aqui tratar os últimos assuntos com respeito a esse tema. Se você é um líder, na verdade você é um líder, todo ser humano tem alguma área da vida pela qual ela lidera, mas aqui nós estamos chamando também a atenção de forma específica para a liderança ministerial, Sim. pastor? A liderança de pastorado, obreiros,
Você que tem desejo de pregar, você que tem desejo de estar no ministério do louvor, né? Enfim, algum ministério de liderança, fique nessa entrevista especial. Nós estamos aqui entendendo o que é uma liderança acima da média, o que é uma liderança que se supera, uma liderança, né, com excelência, ok? Mas antes disso eu quero dizer para vocês aqui, esses livros que estão nas minhas mãos aqui são livros que você pode encontrar na Casa da Bíblia Manancial. Se você deseja encontrar livros acadêmicos, teológicos, né, livros de caráter cristão e muito mais, você pode visitar a Casa da Bíblia. É claro, se você ainda não comprou a sua Bíblia, dê uma passadinha lá. A Casa da Bíblia fica localizada ali atrás do ponto de mototáxi, na Feira Livre, na Feira Municipal aqui de Tailândia, do lado do mercado. Então, faça uma visita, procure. Este livro aqui são sobre lideranças, pastor. O primeiro livro é sobre muitos líderes e pouca liderança. Muito especial esse livro, do Dr. John Stonko. E o outro livro é de Charles Spurgeon, né? Conselhos para Obreiros. Charles Spurgeon foi um de Deus que, é claro, traz conselhos especiais para se realizar a obra de Deus. E esse daqui é um dos melhores livros também, irmãos. O livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, de Mark Dever. Se você quer saber se a sua igreja está doente ou se ela está caminhando numa direção saudável, com uma fé saudável, observe e leia esse livro, 9 Marcas de uma Igreja Saudável, e observe se a sua igreja tem essas marcas. Você pode adquirir esses livros na Casa da Bíblia Manancial, em Tailândia. Quero chamar o Vitor aqui mais uma vez para ele receber estes livros. Aqui é a segunda aparição do nosso amigo. Muito obrigado, viu, Vitor? Deus abençoe. Pois bem, Diego, você que está acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook, pode fazer as suas perguntas, viu? Pode fazer a sua pergunta sobre liderar, pregar, cantar. E o pastor Diego vai estar aqui procurando responder as suas perguntas. Bom, pastor, nós estávamos falando sobre os obstáculos de uma liderança com excelência, não é isso? O que nós enfrentamos? Quais são os obstáculos que nós temos para não exercer uma liderança acima da média? Outro ponto que eu gostaria de tratar aqui, que é um grande obstáculo, são as nossas verdades. Quero continuar usando a instrução de Deus para Josué. Qual era a verdade ali? A verdade ali é que Moisés estava morto. É verdade. Que o povo estava triste. É verdade. E aqui grandes líderes param por causa das verdades que ocorreram na sua vida. Tipo, perdi algo, aconteceu algo trágico na minha vida, há um grande sofrimento, há uma grande decepção. E aqui eu estou falando de liderança em geral, em todas as áreas. As pessoas deixam com que as verdades atrapalhem a sua realidade. Qual era a realidade ali naquele dia? A realidade que aquele povo precisava passar o Jordão. Mas qual era a verdade? Todo mundo estava triste. Todo mundo perdeu um grande líder. Um grande líder. De uma hora para outra. E às vezes nós paramos por causa de coisas que acontecem conosco. E aqui eu falo por conversar e ajudar pessoas nessas áreas. As pessoas chegam dizendo: aconteceu isso comigo, eu sofri isso, já me decepcionei com isso, com esses, com aquilo outro. Aí eu tento mostrar para elas: mas você já parou para pensar qual é a sua realidade hoje? A sua realidade hoje existem pessoas dependendo de você. Existem pessoas que estão esperando você se levantar. Porque se você não se levantar, talvez elas nunca vão. Você já parou para pensar nessa realidade? As pessoas, e aqui eu não digo que os seus sentimentos sejam mentiras, é a verdade, aconteceu de fato. Mas quando nós nos deparamos com essa situação, e vem para todos, para mim, para você, momentos como esse, é momentos que nos difere de uma liderança de excelência ou não. Apesar de, eu continuo servindo ao Senhor. Mesmo que eu continuo servindo ao Senhor. Pode acontecer, mas eu continuo exercendo a minha liderança. Por quê? Porque há uma realidade. O Senhor Jesus nos chamou para uma realidade. Apesar de ser
existir grandes verdades, e aqui quando eu digo grandes verdades, não estou falando da palavra, verdades internas que a gente viveu, e às vezes essas verdades, esses ocorridos conosco, impede. Outra coisa que é importante, as pessoas olham para si e elas dizem, eu não estou pronta. Na verdade, eu nunca conversei com alguém que dissesse, eu estou pronto. Isso, realmente. Por quê? Porque a gente se vê as nossas verdades. Cara, eu ainda sou assim, eu ainda faço aquilo, eu ainda estou desse jeito, e tu está me chamando para uma liderança. É porque eu vejo a realidade dela. Você é um líder em potencial. Você tem habilidades, você tem um dom, você tem uma unção sobre a tua vida. E é engraçado que o Senhor Jesus nunca quis mostrar os nossos defeitos. Ele sempre nos leva a ir além. Ele pega uma mulher prostituta e diz, vai, não peques mais. Ele não mostrou as verdades dela. Ele disse assim, ei, cadê os teus acusadores? Se foram, pois eu também não vou te acusar. Levanta, vá, não peques mais. O que o Senhor fez? Ele mostrou a realidade para ela, porque as verdades, os caras que estavam segurando as pedras, já estavam todos lá mostrando as verdades, que ela tinha caído, foi pega no ato até. E às vezes nós olhamos muito para as nossas verdades, tipo, cara, eu sou fraca ainda, eu sou pequena ainda, quem sou eu? Eu sou menor da minha família, e a gente vê textos bíblicos falando sobre isso também. As pessoas tentando mostrar para Deus as suas verdades, e Deus tentando mostrar para eles a sua realidade, né? Gideão, forte, corajoso, que te levanta, e o cara está lá. É o próprio Deus vendo em nós aquilo que a gente não consegue ver. Exato. E quando eu assumo uma posição de querer ser um líder de excelência, eu preciso abandonar essas questões. Como assim? Então não é verdade? É verdade. Mas eu estou diante de uma decisão. Eu vou cuidar das pessoas? Eu vou cuidar da minha família? Essa é a realidade. Deus confiou a mim. Eu preciso ir ali fazer tal coisa. Deus confiou, foi a mim. Então eu tenho que ir. Então eu não posso ficar aqui sentado dizendo, Senhor, mas eu não dou conta, eu não consigo, é muito longe, é muito pesado. A maioria das pessoas antes nem foram, nem provaram, e já estão dizendo que é ruim, que não dão conta, que é pesado, que não tem força, se elas nem foram ainda. Então, viver a realidade, na verdade, querer viver só as verdades e não a realidade, é algo que impede o ser humano de exercer uma liderança com excelência, porque eles estão tão preocupados com as suas verdades. Eu já fui abandonado, pastor já me maltratou, líderes já me maltrataram, pessoas fizeram. Eu sei que eu tenho um chamado, mas fica só nisso. E na verdade, pessoal, a base do chamado de Deus em nossa vida jamais vai ser a nossa capacidade. Exato. Sempre vai ser a capacidade dele, né? O interessante é que quando a gente observa isso, nós vemos Deus chamando homens e os homens sempre se voltando para si e Deus chamando os homens a se voltarem para Ele. Enquanto Moisés falava, Senhor, eu não sei falar, aí Deus diz, mas eu sei. Né? Senhor, eu não posso, aí Deus dizia, eu posso. Né? Senhor, eu não consigo, mas ele diz, eu posso através de você. Então, muitas das vezes, uma verdade que a gente vai apresentar aqui agora, muitas das vezes a nossa incapacidade, ela não é a nossa fraqueza. Na verdade, ela é a nossa incredulidade. Exatamente. Não é isso, pastor? Exatamente. Muitas das vezes, não é porque a gente seja fraco em si, é porque a gente não crê que Deus possa nos usar. Não é isso? Deus está falando, Moisés, eu vou te usar. Só que a incredulidade, ela é diferente da fraqueza, né? Da humildade. Exato. Porque a humildade, ela reconhece que ela não pode, mas ela deposita a confiança em Deus, que Deus pode através dela. Exato. Já a incredulidade, ela diz assim, eu não posso e nem creio que Deus possa através de mim. Ou seja, a gente duvida que Deus é Deus. Que Deus é Deus, né? Então, quando Deus nos chama, nós temos que sair da esfera da incredulidade, de pensar que nós não podemos e nem cremos que Ele possa, mas nós temos que ir para a esfera da fé e da humildade. A humildade diz, eu não posso, mas eu creio que Ele possa.
através de mim. Sim. Então a base do chamado de Deus não é a nossa capacidade, mas a capacidade dele, não é isso, pastor? Exatamente. As pessoas estão muito preocupadas em quão bom ou quão ruim são. Nós temos que olhar para Cristo e ver o quão bom Ele é. É, realmente. E eu digo que há uma frase que eu tenho ela, que me edifica muito, é que quando nós olhamos para as pessoas, a gente pode ser desapontado. Porque as pessoas nos desapontam, não é isso? Quando a gente olha para a gente mesmo, a gente pode ser desanimado. Exato. Porque quando a gente olha para a gente só vê falhas, Exato. só vê imperfeições. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente é encorajado, não é isso? A avançar. Então liderar isso é tirar os olhos das pessoas, tirar os olhos de mim mesmo e olhar para Cristo e avançar. Sim. Né? Porque se eu olhar para Cristo, eu encontro coragem para avançar. Se eu olhar para mim, eu digo, ó Senhor, eu não posso, eu sou falho, sou indigno. E se eu olhar para as pessoas, eu estou sujeito a me desapontar com elas. Então, liderar com excelência é permanecer olhando para Cristo e conseguir levar o povo até a terra prometida olhando para Ele. Exato. E aí, falando sobre isso, você acabou de dizer, muito sério. O primeiro rei de Israel, o problema dele foi as pessoas. Não as pessoas em si, mas ele em olhar para as pessoas. Ele sacrificou porque as pessoas estavam pressionando ele. Ele deixou de executar as ordens de Deus porque as pessoas, segundo ele, estavam mandando, pedindo para ele. Se nós estamos preocupados mais com as pessoas do que com as ordens do Senhor, estamos prontos para desagradar o Senhor. E honrar as pessoas por um curto período de tempo, porque quando nós honramos as pessoas, e aqui eu não estou dizendo que não devemos, lógico, devemos sim, mas honrar as pessoas acima, num patamar que deve ser Deus, deve ser honrado, nós estamos prontos, no mesmo instante, de desonrar o Senhor e honrar aquela pessoa até o dia que tu estiver fazendo aquilo que agrada a ela. Porque no dia que você não fizer o que ela não aprove, se prepare, porque você vai ter tudo que você não queria ter, que realmente. é o não das pessoas, ou o desagrado das pessoas, ou as pessoas não concordar com aquilo que você está falando a elas. Nós precisamos ter essa consciência e não permitir que a honra, as honrarias às pessoas, tanto dar quanto receber, seja maior do que a de Deus para as nossas vidas, de nós para com Deus. E assim, pastor, se você está disposto a agradar a Deus, não importa quem você vai desagradar. Exato. Mas se você está disposto a agradar as pessoas acima de Deus, então não importa quanto você possa querer agradá-lo, né? Porque, como a W. Tozer dizia, ele disse que se você está disposto a agradar a Deus acima de tudo, geralmente você vai ter problema com os homens, né? Se você está disposto a colocar Deus, o chamado de Deus, acima de tudo, então se prepare. Você vai sim desagradar homens, não é as isso? pessoas tendem, é um medo das pessoas também, de assumir e querer ter uma liderança de excelência, é isso. O que as pessoas vão falar? Realmente, a gente se preocupa muito, né? O que as pessoas, e as pessoas que me conhecem, né? Que sabem quem eu sou, que Exato. conviveram comigo, né? O que elas vão falar de mim? Exato. Hoje tu está aqui. É lógico que tu conhece boa parte de Tailândia, e boa parte de Tailândia te conhece, assim como eu. Cheguei aqui em 89. Praticamente nasci aqui. Então é evidente que bate no coração, todas as vezes que somos elevados um pouco mais na liderança, fica aquelas questões. Não estou dizendo que nós também não pensamos isso, a gente só não pode deixar que isso nos pare. Realmente. Isso acontece com todos nós. Mas para mim, para você que está aí assistindo, entenda, se você está disposto a exercer uma liderança com excelência, se prepare. Eu não estou dizendo para ser esbofeteado ou perseguido, não. Se prepare, que essas coisas podem acontecer. Não está dizendo que vai acontecer, mas se acontecer, que isso não seja uma prerrogativa para você dizer: liderança não serve para mim. Eu vou ficar ali quietinho, vou aguardar a instrução, porque eu não aguento. Não, Deus confiou a você isso. Esteja pronto para agradar o Senhor todos os dias. Você vai conseguir. É verdade. Olha só. Algumas pessoas estão participando conosco aqui.
nossos amados irmãos que estão acompanhando pelas redes sociais, um grande abraço a vocês, muito obrigado por estarem assistindo ao programa. E olha só, tem muitas pessoas que estão aqui já colocando as suas mensagens, né? Um abraço aí a Eli Monteiro, né? Tom Vasconcelos dizendo aqui no fundo do poço aqui existe água. A Poliana Frazão dizendo uma liderança com excelência, né? A Núbia Lopes, isso é uma grande verdade. A Florismar aqui, paz do Senhor. Florismar dizendo eu concordo, né? Grande líder aqui, ó, a respeito do pastor Diego, da Dágila Ribeiro, né? Eli Monteiro novamente dizendo uma liderança pura e simples, essa é a de Cristo, né? O Radisson Silva, bênção de Deus. Então, muito obrigado a vocês que estão acompanhando. Esse, na verdade, é o segundo bloco do programa, né? O primeiro bloco não deu para a gente transmitir para as pessoas que acompanham também para as redes sociais, mas eu acredito que você já está sendo edificado com o que nós estamos aqui apresentando sobre liderança com excelência. E nós estamos falando aqui a respeito dos obstáculos, né, que nós temos para exercer. Isso eu disse que um dos obstáculos é o medo, não é isso? E o outro? Não querer viver a realidade. Não querer viver a realidade. Você tem um outro obstáculo? Sim, com certeza. Então, presente para os nossos amigos. Outro grande obstáculo, irmãos, que a gente acaba colocando é o oposto do medo, é o orgulho. Isso, realmente. A gente acha que ser líder, a gente vai com tanta sede ao pote e acabamos nos tornando ditadores. Impede. Olha, o orgulho, ele é um veneno muito perigoso para a liderança. Por quê? Porque ele é rápido, atinge muita gente muito rápido. A tua liderança pode se transformar em uma competitividade, pode se tornar numa ditadura, pode se tornar num legalismo, ela pode se tornar num juizão daquele poderoso. Ela pode se tornar apenas ordens, tudo por causa do ego, do homem à frente de Deus, exercendo liderança. É um perigo. E nós temos exemplos em todos os lugares desse planeta. Quando o homem assume liderança e coloca o seu orgulho à frente. O primeiro ponto da queda de um grande líder, que podemos dizer assim, é o seu orgulho. Por quê? Primeiro ele tem orgulho da sua imagem. Agora eu sou líder, então me respeite. Isso. Olha aqui, está aqui minha carteirinha de pastor, me respeite, porque agora você tem que falar sim senhor, não senhor para mim. E tem aqueles que só querem serem chamados pela função, né? Eu, com muito respeito, sim, o chamo. Só que certa vez um irmão chegou para mim e disse assim, irmão, qual é a sua função na igreja para mim lhe chamar segundo a sua função? Eu falei, irmão, você pode me chamar de irmão. Você pode me chamar de irmão, sim. Porque embora eu tenha essa função, mas eu não tenho essa questão, né? Você falou com respeito justamente a essa questão da imagem. Quando Paulo foi escrever sua carta, em uma das suas cartas, Paulo se apresentou à igreja. E primeiro ele disse assim, quem escreve aqui a carta é Paulo, aí ele diz servo de Jesus Cristo e depois apóstolo. Exato. Primeiro Paulo disse assim, antes de tudo saibam que eu sou Paulo. Saiba que eu sou um homem, né? Ele ainda descreve prisioneiro. Isso. Sou Paulo, sou um ser humano. E segundo, servo. Então, o servo veio antes da função, né? Porque a excelência de toda liderança com excelência é o servir. Exato. Aí depois Paulo apresenta a porta de Jesus Cristo. Exato. Saibam primeiro que sou Paulo, viu? Pode me chamar de irmão Paulo. E segundo, sou servo de vocês. E entendam que eu sou um apóstolo escolhido por Deus. Isso é muito importante. Essa questão do ego, nós estamos aqui falando sobre liderança de excelência. Quem vai dizer que a sua liderança é excelente? Não é você. São as pessoas que você lidera. Seu termômetro não é o seu ego. É verdade. O termômetro é o que as pessoas estão falando. E não na tua frente. É muito simples. Na verdade, as mensagens que são mandadas à frente, na nossa frente, elas só inflam o nosso ego. Agora, aquelas que são faladas, proferidas, que talvez a gente nunca saiba, essa é que nos traz honra. Não tem coisa melhor do que você sair de um lugar e as pessoas, nossa, que cara bacana. E não, que pastor. As pessoas não falam do seu título.
que as Ela pessoas fala. venham falar do teu caráter, da tua conduta. E aí, aliado, o cara é pastor, o cara é um pai de família, o cara é um empresário, o cara é um líder. Nossa, que bom. Eu uma vez perguntaram para Paul Walsh, ele estava numa viagem, e aí perguntaram para ele assim, o que o senhor faz? Ele disse assim, primeiro eu sou esposo, e depois eu sou pai, e depois quando sobra tempo eu sou pastor. Então ele mostrou ali que antes de tudo, antes de você ser o seu título, você é quem você deve ser em Cristo. Exato. A gente tem que tomar o cuidado. A questão do novo nascimento é muito importante na liderança com excelência. Nós precisamos estar dispostos a querer aprender. E às vezes nós chegamos num patamar que a gente julga por causa do orgulho, do ego, dizendo assim, eu não preciso mais aprender. Infelizmente tem líderes que não sentam para ouvir, só sentam para falar. Meu irmão, se nós não estamos dispostos a ouvir, quem é que está nos alimentando? Aí a gente pode bater no peito e dizer, Deus, espera aí. Espera aí. Nós estamos chegando lá no patamar de Moisés, sobe no manto, 40 dias, ele chega e desce o manto para a gente, e aí ninguém mais está à altura de nos ensinar, não é bem assim. Tem nossa falta de humildade, né, para aprender. Então, o ego é um grande perigo para destruir uma liderança. Ela pode começar em falsa humildade. A falsa humildade é a carinha de lado, são roupas simples, são uma certa encurvadura na coluna, né? Cabeça baixa, voz tranquila. Irmãos, isso pode ser característica, pode ser enfermidade, pode ser falta de condição financeira ou decisão própria de viver, né? Tipo um nazireu. Mas isso não é humildade. Humildade também nós não reconhecemos, é as pessoas quem reconhecem nós. Poxa, fulano é humilde, bacana, eu gosto dele, muito legal. E quando nós não somos humildes, isso vai acabar com a nossa liderança. A falta de humildade. E eu deixo aqui um treinamento para você. É o seguinte, nós não conseguimos nos desviar de um elogio. Nós não conseguimos lidar com um elogio. A gente fica, não sabe onde coloca a mão e tal, mas uma crítica nós somos rápidos em responder. Amém. Porque nós precisamos treinar a humildade. Nós precisamos treinar. Então veja como você tem recebido os elogios que as pessoas falam para ti. Eu lembro a primeira vez que eu preguei, eu desci, a pessoa disse assim, deu aquele agradecimento, nossa, meu Deus, eu queria morrer ali naquela hora, porque eu não sabia o que falar. Se alguém dissesse, rapaz, precisa melhorar, com certeza eu me posicionaria bem mais fácil. Precisamos cuidar do orgulho. Na verdade, cuidar não, matar ele. Porque ele é um bicho que não é muito fácil de ser domado. A melhor instrução é matar ele. Aonde? Na cruz. Esse é lugar de morte, lugar de renúncia. Ali que é o lugar. Se nós queremos uma liderança de excelência, porque eu quero uma liderança de excelência, então prepare-se para ir em lugares mais altos. Então prepare-se para chegar em lugares que outros não chegaram. Onde a média não chegou, você vai. Mas com isso também vai aumentar os aplausos. Vai aumentar. Nossa, que bom, que palavra, que entendimento. E aí, onde é que vai estar teu coração? Não se fascine com isso. Exatamente. Onde é que vai estar o teu coração nessa hora? Todos nós somos provados para ser aprovados. Realmente, ontem eu estava ministrando na igreja com o congrego, e um dos pontos a qual eu apresentei ali, pastor, foi justamente que quando você está perto da cruz, você sabe quem você é. Porque o clarão da cruz atravessa a sua alma e mostra que você é um pobre, miserável pecador. E você entende que diante da cruz todos são iguais. Diante da cruz você entende que você é indigno, mas amado, né? Você não merece, mas Deus o ama assim mesmo, né? E perto da cruz você entende, como você disse, o líder, para ele exercer com excelência, ele tem que tomar muito cuidado com o orgulho dele. Ele só pode matar esse orgulho na cruz, porque quando você está diante da cruz, né, você entende quem você é, você recebe a mesma revelação que Isaías. Ai de mim, eu sou um homem impuro e preciso mudar, e preciso de Deus, eu não tenho nada em que me gloriar a não ser na cruz de Cristo,
pela qual através dela eu estou morto e vivo para Deus, né? Então, nós devemos tomar muito cuidado. Certa vez um pastor desceu do púlpito e uma irmã, né, chegou para ele e começou a elogiá-lo, dizendo: que pregação hoje, e começou a usar essas palavras: você foi fenomenal, você foi maravilhoso, né? E o pastor discerniu, só que ele antigamente ele era muito, né, radical, né? E a resposta que ele deu para a irmã ficou impactada, né? Ele disse assim: eu sei disso, senhora. Aí ela disse assim: como você sabe? Satanás falou para mim antes de eu subir no púlpito. Né? E ela ficou assim assustada, né? Gente, por que ele falou isso? Porque justamente o inimigo queria que ele se orgulhasse, né? Então, o orgulho é justamente uma grande barreira na liderança com excelência, né, pastor? É verdade. Vamos sempre tomar o máximo de cuidado com ele. Então, aqui a nossa parte sobre obstáculos, né? Espero que você possa ter entendido claro. aí, né? Alguns, Vitor, quando chegar aí alguns minutos pertinho aí, você dá um toque pra gente, tá? 10, né? Então, olha só, pessoal, nós falamos aqui sobre alguns obstáculos que nós temos que nos impedem de exercer uma liderança com excelência. Nós temos que entender que liderança, pastor, um ponto muito interessante, sucesso ministerial, ele aos olhos de Deus é totalmente diferente ao sucesso ministerial diante dos homens. Sim. Né? Porque o sucesso ministerial diante dos homens é você ser afamado, ser conhecido, é você ganhar almas, muitas almas, ter no seu currículo, né, muitas almas. Então Jeremias estava ferrado, né? Porque pregou e ninguém se converteu, né? Então, mas Deus tem a fórmula do sucesso ministerial. Sim. E essa fórmula, Jesus apresentou ela numa parábola. E ele chamou um servo de bom e fiel. Servo bom e fiel. Jesus mostrou aqui as qualidades de alguém que tem um ministério com sucesso. O que ele é? Ele é bom. O que ele é? Ele é fiel. Mas ele é bom em quê? Bom em termos de dedicado. Porque o servo lá era dedicado. Sim. Então, para Deus, um sucesso ministerial é quando ele olha para alguém, para um líder, e esse líder ele é dedicado à função que Deus declarou a ele. E segundo, ele é fiel. Sim. Ele é fiel às Escrituras. Embora a gente vendo tantos movimentos se levantando, tantas outras coisas, ele não abraça isso. Ele permanece com o Evangelho. Ele sabe que o Evangelho é suficiente para mudar a vida das pessoas. Ele não abre mão do Evangelho. Ele é fiel à palavra. Então, para a gente hoje, sucesso ministerial é justamente a pessoa estar nos holofotes, ser muito conhecido, ganhar muitas pessoas, né? E não, para Deus não. Sucesso ministerial é se você permanecer fiel até o fim ao Evangelho, sendo bom. Um dos grandes exemplos que eu gosto de citar é Billy Graham. Até a morte dele produziu temor no coração de muitos evangelistas, porque ele permaneceu fiel ao Evangelho até os últimos dias da sua vida e fiel à mensagem do Evangelho. A mensagem de Billy Graham sempre foi a mesma: perdão, arrependimento, né? Novo nascimento. Era o Evangelho puro. Não abraçou outras coisas. Você vai chegar diante de Deus, quando você estiver diante de Deus, Deus não vai perguntar para você cadê os teus títulos, né? Cadê os teus títulos teológicos? Cadê o quanto de você foi conhecido? Não, ele vai perguntar: você foi bom, dedicado ao que eu dei a você e permaneceu fiel até o fim? Então está aqui a coroa da vida. É isso, pastor? Nós somos parte do corpo. É isso. As pessoas vêm com esse entendimento enganoso de que liderança é sucesso segundo aquilo que é mostrado. Mas liderança de excelência é exatamente isso: é fazer dentro da função, dentro da limitação do espaço, do tempo determinado, do local determinado que Deus te colocou ali, dentro daquele contexto. É ali. Porque as pessoas, liderança de sucesso, vão dar voo mais alto, então vamos para a multidão, igual os caras que estão top aí. Não, é você chegar no ápice das funções, do chamado que Deus tem para a tua vida. É você estar ali pleno diante de Deus. Por exemplo, o cara que almeja a vida de um pregador, é ele descer do púlpito com aquela convicção: eu fiz tudo que o meu amado me deu naquele dia para fazer.
Isso é liderança de excelência. É você cuidar de alguém e quando ela sair do teu escritório, da tua casa, enfim, da tua igreja, você sair, nossa, tudo que o Senhor me pediu, tudo que o Senhor me direcionou, eu passei para essa pessoa. Isso é exercer com excelência. É você ir estudar, você estudante, e ser um líder lá dentro da sua sala com excelência, saber, nossa, eu absorvi tudo. Liderança de excelência é independente de quem está ali, mas é o que você foi chamado para fazer. Não é enterrar talentos. Olha, eu sei que eu falo para muita gente que tem talento aí enterrado, como já foi dito aqui, você que quer ser líder em alguma área ou pretende ser líder, mas talvez medo ou algum assunto que não abordamos aqui, eu quero dizer a você que foi confiado a você algo e nós vamos dar conta disso diante de Deus, seja para cuidar de uma só pessoa. O cara que é pai de multidão teve um filho. Só um, né? Realmente. Mas foi dado a ele esse privilégio. Talvez você não vá liderar uma igreja gigantesca, você vai liderar uma congregação, mas não se preocupe. A mesma excelência que requer daqueles que estão lá em cima liderando milhões, a mesma o Senhor vai requerer de você que lidera 5, 6, 10, 15, 20 pessoas. Você pode estar ali na sua casa, sozinho ali, liderando só a sua família. Talvez nunca alcance algum cargo, né? Mas você precisa entender, a mesma liderança, a mesma excelência que o Senhor requer de nós, de qualquer pessoa, Ele vai requerer daquele que está ali. Pequeno, quando a gente fala assim, na ótica humana, que a gente julga ser pequeno, mas não é pequeno, porque foi Deus quem confiou. E no membro, como membros desse corpo, esse corpo tem muito membros pequenos, né? Então, mas sem um desses, todo o corpo sofre. Realmente, pastor. O Vitor ali nos avisou que o nosso tempo estourou. Tudo bem. Na verdade, é tão bom, né? Quando a gente começa a discorrer a respeito das coisas do reino de Deus, que o tempo passa e a gente quer a vontade é continuar, né? Mas, pastor, nós vamos aqui encerrar o nosso programa de domingo com uma última parte, dizendo: nós vivemos uma crise na liderança hoje e a única fórmula para curar essa crise, eu acredito que seja o arrependimento. Sim. Tem que haver o arrependimento para que tudo aquilo que a gente compartilhou hoje surta efeito. Primeiro a gente tem que se arrepender do caminho que trilhamos errado. Sem isso, tudo aquilo que a gente compartilhou vai se perder. Porque se eu não abandonei, se eu não tirei aquela coisa antiga, eu vou querer fazer algo novo, não vai adiantar, não vai surtir efeito. Primeiro eu preciso arrepender. Aceitar que não fui um líder de excelência, apesar das circunstâncias ser verdade, mas não é a realidade. Eu não posso mais andar por esse caminho. Então, com certeza, o caminho certo, para iniciar certo, uma liderança de excelência em qualquer área, tem que haver arrependimento. Amém. Vamos ficar de pé aqui. Vamos, sim. Querer convidar. Bom, meus amados, esse aqui foi o programa de domingo, o programa Vida e Fé. Eu quero agradecer, pastor Diego, muito obrigado, viu? Por vir aqui com a gente. Eu que agradeço. Acredito que vai ter mais vezes. Eita. É um grande carinho, como eu disse, que tenho pelo Senhor, pela sua amada igreja. E nós estivemos falando aqui sobre liderança com excelência. Nós esperamos que você possa ter sido tremendamente edificado pelo programa de hoje. E oramos para que você continue sendo abençoado pelo programa Vida e Fé aqui em Tailândia. Lembrando que o programa Vida e Fé passa todos os sábados, 9 horas da manhã, aqui pela TV Guajará, Canal 7, e aos domingos nós estamos com os quadros de entrevistas com pastores, líderes e obreiros, e também vai haver momentos em que eu estarei trazendo aqui estudos bíblicos. Vamos pegar um assunto e vamos estudar. Eu vou pegar assuntos de preferência que estão de muita necessidade, né, nos nossos tempos atuais, para esclarecer muitas pessoas aí que estão nos acompanhando. Então, ore por nós. Eu, Leonilson Santos, tenho a alegria de você acompanhar este programa, assistir a este programa. Orem por nós para que possamos continuar alcançando mais pessoas ainda. Deus nos abriu essa porta para que possamos transmitir esperança, luz e graça de Deus através do Evangelho. E aqui pela TV, o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Então, ore por nós e que Deus possa abençoar a sua vida de forma especial.
Eu quero orar com você juntamente com o pastor Diego agora, para que talvez, se você exerceu em algum momento na sua vida uma liderança e talvez está afastado dos caminhos do Senhor, ou então fez como Pedro, negou a Cristo e voltou a lavar as suas redes do cotidiano, né? Voltou para a sua vida normal, desistindo do ministério pelo qual você foi chamado. Deus quer ressuscitar esse ministério sobre a sua vida hoje mesmo. Deus quer ressuscitar em sua vida o chamado pelo qual Ele estabeleceu sobre a sua vida, não é isso, pastor? Amém. Então, o pastor Diego vai orar juntamente com a gente aqui agora, para a gente encerrar o programa pela sua vida. Se você está lavando redes, Jesus chega para você hoje e diz assim: você me ama? Então retorne a apacentar as minhas ovelhas. Amém? Então, pastor, o senhor vai orar e eu vou concordar com o senhor para que Deus, nesse momento, venha liberar tempos de nova força espiritual e trazer vida para ministérios que talvez estejam mortos. Amém. Vamos orar então. Pai, nesse momento, Senhor, eu sei que muitas vidas estão nos assistindo. Eu quero pedir sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor repouse sobre eles agora. Visita cada lar, cada família, cada jovem, Pai, que talvez abandonou a Cristo, abandonou o seu chamado, ou pessoas que estão dentro, Senhor, até servindo, mas servindo abaixo da média ou na média, Senhor. Que a partir de agora, Senhor, que eles comecem a exercer, a buscar, começando pelo arrependimento. E então buscando, Senhor Jesus, entendimento, buscando crescimento para a sua vida, para exercer essa liderança com excelência. Não importa onde eles estejam, não importa o que aconteceu, se foi morte, se foi perda, se foi desilusões, se foi perseguições, levanta eles, Pai. Levanta, Pai, toca. E que cada um aqui, Senhor, que está ouvindo agora, que eles possam compreender que Deus confiou a você, não foi a outro. Os dons que está sobre a sua vida, está sobre a sua vida, não a vida de outros. Então é para você exercer essa função com excelência, sem se importar com quem está falando, com quem está ouvindo. Você precisa obedecer ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que todos, independente das funções, aonde estão, que façam um trabalho de liderança com excelência, seja secular, eclesiástica, seja dentro de casa, no trabalho, na escola, não importa. Que Deus abençoe e que você saia deste lugar e que você se levante e passe, avance, cresça cada vez mais, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, eu concordo em nome de Jesus. Que haja vida nesse meio de vale de ossos secos e um tempo novo de Deus na sua vida. Amém? Pastor, muito obrigado, viu? Eu, em nome de Jesus, eu creio que muitas pessoas foram abençoadas através deste programa. Meu querido, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por nos acompanhar. Um abraço a todos e até o próximo programa Vida em Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Tchau, tchau, Tailândia. Deus abençoe a todos.